O que esperar numa consulta de cirurgia plástica? O que você deve prestar atenção numa consulta de cirurgia plástica? Se você tem dúvida, está programando para fazer uma consulta, fique nesse vídeo que eu vou explicar em detalhes o que é o importante numa consulta. Olá, sou João Maximiliano, cirurgião plástico. Hoje a gente vai falar um pouquinho de consulta, né? Aqui nesse ambiente, na nossa clínica, na Clínica Pedron. Como é que funciona? O que é importante vocês estarem prestando atenção, se não consultarem com a gente, com outro colega, também não tem problema. E eu acho que o início de qualquer coisa em uma consulta, o principal é alinhamento de expectativa. Entender o que o cirurgião tem a oferecer e deixar claro o que vocês esperam. Então aqui na consulta, sempre a primeira coisa que eu pergunto é o que te fez sentar aqui? O que te motivou a sair da tua casa e sentar aqui? O que te motivou a fazer essa consulta online? Hoje 70% das nossas consultas são online, porque muitas pessoas de fora nos procuram para fazer cirurgia. Essa semana, por exemplo, operamos uma paciente da Paraíba e outra paciente de São Paulo, uma colega médica que se deslocou, e é muito interessante vocês entenderem isso, a relação de confiança, por isso que começa aqui numa rede social, às vezes está no nosso Instagram, às vezes está no YouTube, e está acompanhando e tem essa relação de confiança, onde acompanha por longo prazo resultados, a conversa, o modo de falar, se é calmo, se passa uma segurança, uma tranquilidade, porque isso que é o grande elo. Então, muitas vezes o pessoal fica pensando, não, vou fazer uma consulta presencial porque gostaria de operar com o fulano, mas acaba que quem está perto da minha casa é o outro colega. E na verdade a cirurgia é um momento muito importante. Se fizer uma cicatriz grande, não tem volta, aquela cicatriz vai ficar grande. Se tiver uma cicatriz pequena, se tiver uma cirurgia mais natural, é um processo evolutivo. Então é um momento decisivo, não é para ficar fazendo cirurgia todo ano. Então, quando vocês forem fazer uma cirurgia, escolham um cirurgião que vocês confiam, se conectem com ele, acompanhem na rede social e depois passem por uma consulta. Esse elo de confiança já é muito importante. Então eu acho que é fundamental não ir no mais confortável, no mais fácil, no mais perto de casa. Se o cirurgião que vocês gostaram está do lado de casa, sensacional, é o melhor dos cenários. Mas pesquisem, comparem. Hoje a rede social, acho que é o grande benefício da rede social hoje, é a possibilidade de vocês acompanharem por um bom tempo e entender quem que é a pessoa, quem que é a equipe que vai cuidar de vocês. Os maiores orgulhos que eu tenho, a minha equipe que eu formei hoje, é um conjunto de pessoas, todo mundo na mesma frequência de energia, pessoas carinhosas, educadas, cuidadosas com os nossos pacientes. Então fiquem atentos em escolher uma equipe que vá cuidar de vocês nesse momento tão especial que é uma cirurgia. A outra questão é quando sentar, aquilo que eu comecei no nosso vídeo falando. O que te motivou aquela consulta? Olha, eu quero deixar minha mama mais alta, eu quero deixar minha mama natural, eu vim aqui para reduzir a minha mama, para deixar claro, esse é o primeiro ponto. Eu quero reduzir minha mama, mas não quero cicatriz. Será que é possível? Porque aí vem a segunda parte. O que o cirurgião tem para entregar para vocês? Tem técnicas, tem limitações. Por exemplo, tem uma flacidez de abdômen alta, mas não quer corte. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar o resultado esperado? Às vezes fica. Às vezes só com tecnologias a gente consegue resolver. Mas não dá para esperar um resultado de abdominoplastia com apenas lipoaspiração e tecnologias. Tem gente que não quer resultado de abdominoplastia e tá tudo certo. Então essa conversa, ela é muito importante. Uma segunda questão importante é a gente estar se preparando para a cirurgia. É claro que dá para fazer a consulta para entender o momento e se preparar, mas a gente sabe que pacientes com IMC acima de 30 principalmente, aumenta muito o risco de complicação, de infecção, de abertura de pontos. Então se você tem um IMC acima de 30, ainda não é o momento de fazer uma consulta. Melhor tem que perder um peso, tem que entrar numa nutricionista. Mas eu entrei, eu já fiz, estou com dificuldade, mas não é na cirurgia plástica que vai resolver esse problema. Pelo contrário, se vocês fizerem uma cirurgia plástica com IMC acima de 30, a chance de vocês arrumarem um problema para vocês é muito maior que o benefício. Porque o resultado vai ser limitado e o risco é muito alto. Então tu vê que troca desfavorável essa. Agora, quando a gente começa já estar abaixo de 28, a gente já começa a estar um cenário mais ideal. É claro que se botam no Google, vocês conseguem fazer o IMC de vocês. Agora, o ideal mesmo é ir numa Nutri e estar fazendo o índice corporal de vocês, fazendo uma bioimpedância para ver o percentual de gordura corporal de vocês, percentual muscular. Aí sim vocês vão ter uma análise um pouco mais apurada. Então, com isso, você já tem um norte muito melhor. Tá fazendo algum exercício. O critério básico para poder fazer uma cirurgia, ele é muito simples, basicamente. Aqui na clínica a gente tem um cardiologista, a gente contrata a consultoria de um cardiologista do Hospital Moinhos de Vento, que é um dos melhores hospitais do mundo que tem, e a gente só opera exclusivamente lá. E a gente contrata a consultoria de um cardiologista para avaliar todos os nossos pacientes, antes, durante e depois, para trazer mais segurança ainda para os nossos cirurgistas. E esse cardiologista, o critério básico deles é se a paciente consegue subir um lance de escadas.
Então, assim, praticamente todo mundo pode fazer anestesia e fazer uma cirurgia. É claro, quem não consegue subir um lance de escada sem ficar ofegante, ou tem que procurar de fato um cardiologista para ver o que está acontecendo, que está com essa falta de ar. Mas todo mundo consegue subir um lance de escada, está apto à cirurgia. Então, o critério básico para se operar ele é muito baixo, ele é muito simples. Então, a gente tem que estar preparando o corpo de vocês. Idealmente, desinflamando o corpo, que a nutricionista pode ajudar. Você tem médicos especialistas, né, no bem-estar, na longevidade, qualidade de vida, que também podem ajudar a preparar vocês para uma cirurgia. E isso é um pouco da nossa consulta, pessoal, um pouco do preparo, vamos dizer assim, para a nossa consulta. E que se vocês entenderem o que vocês querem exatamente com a cirurgia, procurarem profissionais que passem segurança, entreguem o que vocês querem e também de alguma forma o corpo de vocês está minimamente preparado para chegar nessa consulta e ter um bom plano. Combinado, pessoal? Essa é a nossa ideia hoje, fica por aqui e a gente se fala no próximo capítulo.